fisiculturismo vai acabar com você. E o filme Magazine Dreams de 2023 parece absorver a energia caótica dessa história desde a sua produção. A começar porque a estreia mundial do filme ocorreu no dia 20 de janeiro de 2023, mas o lançamento comercial oficial nos cinemas aconteceu apenas no dia 21 de março de 2025, em decorrência de um adiamento por conta de questões jurídicas envolvendo o ator Jonathan Majors, protagonista do longa. Em dezembro de 2023, Majors foi condenado por agressão imprudente de terceiro grau e assédio contra sua ex-namorada. O episódio ocorreu em março daquele ano, mas ele conseguiu evitar a prisão sendo condenado a cumprir um ano de programa de reabilitação e aconselhamento. O caso teve repercussão global, e como consequências do ocorrido, ele perdeu o contrato com a Marvel e teve a maior parte de seus trabalhos cancelados, indo do céu ao inferno justamente quando vivia a melhor fase da sua carreira. Isso também fez com que um trabalho tão importante como Magazine Dreams fosse boicotado, ignorado pela mídia e pelo público. Logo, um filme que poderia render tanto prestígio e reconhecimento para quem fez parte dele, podendo sonhar até mesmo com as principais premiações do cinema mundial. A trama gira ao redor da história de Killian Maddox, um fisiculturista amador que compete na NPC e tem o sonho de se tornar um profissional da IFBB e ser campeão do Mr. Olympia um dia. Ele vive com um avô, um veterano da Guerra do Vietnã que necessita de cuidados especiais pois a saúde dele é muito frágil. E para conseguir bancar o seu sonho de fisiculturista, Killian trabalha em um supermercado de um bairro branco, onde enfrenta olhares e julgamentos dos clientes. A vizinhança em que ele e seu avô moram é constantemente alvo de reportagens criminais, casos de assassinatos e assaltos. Além disso, Killian relata o incômodo com o fato do bairro não possuir mercados e mercearias para fazer compras, apenas locais de junk food, comida que de acordo com ele existe apenas para matar seu povo e foi colocada ali de propósito. No filme é mostrado também que Killian é uma pessoa que sofre de transtornos mentais graves. Ele relata ouvir vozes, tem muita dificuldade em socializar, de olhar nos olhos enquanto conversa, tem dismorfia corporal, é viciado em pornografia mas não se masturba, também não gosta que as pessoas o toquem e acabou desenvolvendo um comportamento agressivo, o que, por ironia do destino, o levou a precisar de aconselhamento e terapia, tal qual o ator que o interpreta. Ele usa o fisiculturismo como válvula de escape, investindo quase 100% do seu tempo nisso. Colocou pôsteres de atletas que ele tem como referencial em sua parede e em destaque está a imagem de Brad Van der Horn, o atual campeão do Mr. Olympia que é interpretado pelo Michael Hearn. Genial da produção, diga-se de passagem. Porque Killian desenvolveu uma fixação quase obsessiva, escrevendo cartas diariamente para Brad contando sobre a sua vida além do fisiculturismo, tal qual uma conversa de melhores amigos, embora seu ídolo nunca tenha respondido nenhuma das cartas. Killian também assiste repetidamente a competições antigas para se motivar, principalmente o Mr. Olympia de 1993, que inaugurou a era dos Mass Monsters na modalidade. Ele até decorou as falas de tanto que já viu aquelas mesmas cenas. Porém, essa obsessão tem o seu lado ruim. Ele usa o seu hiperfoco no bodybuilding como válvula de escape para tentar combater os demônios que perturbam sua mente, além de esquecer dos problemas que cercam a sua vida pessoal, nem que seja apenas durante o período dos treinos. Só que infelizmente, Killian Maddox é o exemplo perfeito de que uma mente atormentada sem o devido tratamento, vivendo em um ambiente disfuncional, somada a decisões equivocadas, o resultado é uma bomba relógio. A começar pelo óbvio, o uso excessivo de esteroides que acabou se tornando um vício, e os resultados não refletem no seu físico. Ele não consegue se destacar nem no circuito amador, além da combinação dos anabolizantes com o uso de cocaína pré-treino, um método que muitos fisiculturistas e marombeiros ainda realizam. Os treinos deles são intensos, barulhentos e carregados de ódio. Cada repetição faz com que Killian esqueça do mundo ao seu redor. Porém, as consequências causadas por conta dessas práticas contribuíram ainda mais para a ruína de um psicológico já abalado. O seu comportamento agressivo é intensificado, a ansiedade toma conta dele principalmente nos períodos de competição. Ele posa mal e, diferente da maioria das pessoas, as críticas negativas e resultados vexatórios têm um potencial muito mais destrutivo. Um dos maiores exemplos disso é que durante um campeonato que aconteceu em Ohio no ano de 2016, um dos juízes disse que os deltoides dele eram muito pequenos, algo que pode até parecer um feedback rotineiro de campeonatos, mas para Killian foi um momento traumático, e ele carregou isso consigo durante todo esse tempo, falando sobre o ocorrido em toda oportunidade que tinha. Muito do propósito que Killian tem em se tornar um fisiculturista de sucesso vai além de apenas vencer campeonatos. Ele busca reconhecimento, ser lembrado. Imerso em conteúdos repletos de discursos motivacionais vazios, onde são criadas diversas narrativas fantasiosas que constantemente condicionam quem consome a pensar que estão vivendo um épico grego-romano, que precisam triunfar e deixar um legado memorável, e caso fracassem na tentativa de obter sucesso, estarão fadados ao esquecimento e ostracismo. No universo competitivo, consumir esse tipo de material é bastante comum. Afinal, todo atleta precisa de motivação. Levar o seu corpo ao limite exige um trabalho mental ainda maior do que o físico, especialmente quando falamos de fisiculturismo. Treinar pesado, passar por dias
dietas restritas, desidratação e aplicação de ergogênicos no corpo são etapas fundamentais para uma carreira bem-sucedida no fisiculturismo. Mas nós sabemos que fazer sucesso envolve vários fatores que vão além do trabalho duro. A fama não é uma ciência exata. Os poucos que realmente obtiveram determinada relevância, furaram a bolha e atingiram o tal sonho coletivo são exceção, não regra. A grande maioria segue fora dos holofotes. E se seguirmos a lógica dos tais conteúdos motivacionais, essa grande maioria de atletas que não chegaram lá podem ser considerados fracassados, porque não conseguiram atingir o objetivo, não serão lembrados pelo público e Kilian infelizmente é mais um peão nesse jogo da atenção. Um dos caminhos para conseguir deixar sua marca é criar conteúdo na internet. E inspirado pelos clássicos DVDs de musculação das décadas de 80 e 90, Kilian decide começar a gravar seus vídeos falando um pouco mais sobre o universo do fisiculturismo e se apresentando como um futuro campeão. Porém, ele esbarra na dificuldade de comunicação, errando as falas várias vezes, e a cada tentativa frustrada sua ansiedade aumenta, consequentemente a raiva também. Mesmo com a vontade e o cuidado de produzir um bom material, as limitações o impedem e ele cai no ciclo de autossabotagem, repetindo a história do julgamento negativo dos árbitros sobre os seus deltoides, e para piorar, ele começa a passar mal durante as gravações, dando os primeiros sinais de que sua saúde não estava nada boa. Apesar do produto final não sair como ele queria, Kilian postou mesmo assim, e o resultado é muito pior do que o esperado. A cena dele lendo comentários cruéis e até criminosos a respeito do seu vídeo é uma das mais marcantes do filme, e levanta um debate sobre a responsabilidade do que se fala na internet. Além dos comentários debochando, algo relativamente comum que todo criador de conteúdo passa, algumas pessoas não satisfeitas em só não gostar do vídeo sugeriram que Kilian tirasse a própria vida, tudo por conta de um vídeo mal feito. Há não muito tempo era comum ouvirmos que a internet era terra de ninguém, onde não existiam limites para atitudes tomadas no ambiente digital, e que bastava desligar o celular ou computador que o ódio acabava. Mas hoje em dia, esse tipo de argumento não se sustenta. Não dá mais para desassociar o mundo digital do mundo real. Em uma sociedade onde todos têm acesso à internet e passam boa parte do seu tempo ligados em redes sociais, a hiperconectividade é indispensável nos mais diversos setores, na política, economia e principalmente no entretenimento. Algo que afeta diretamente a vida de um atleta amador, especialmente um fisiculturista, que precisa ser visto antes mesmo de subir no palco para chamar a atenção de patrocinadores e até mesmo dos juízes, que se conhecerem um atleta previamente, irão prestar mais atenção nele em um line-up com muitos competidores. Só que o grande risco de se expor na mídia, onde as pessoas que não gostaram do conteúdo podem apenas ignorar, mas preferem destilar o ódio gratuitamente contra alguém que não fez nada de errado, é saber lidar com esse tipo de ataque, que é praticamente certo de acontecer. E a falta de responsabilidade dos propagadores de ódio pode desencadear consequências terríveis para quem tem uma mente disfuncional e que não vai conseguir filtrar esses comentários. E é justamente isso que acontece com Kilian. Após ler os comentários, ele fecha o computador e segue comendo atônito. Logo depois corta pra cena dele se drogando e aplicando esteroides ao mesmo tempo para treinar, desta vez motivado apenas pelo ódio. Ali marcava o início da sua derrocada. Já na próxima cena, Kilian aparece ligando para uma loja de tintas, alegando que eles pintaram sua casa há algumas semanas e que seu avô não gostou do resultado final. Ele também disse que o avô tentou ligar várias vezes para a loja, mas foi ignorado, algo que eles confirmaram, e pediu aos pintores que voltassem para aplicar mais uma demão de tinta. O pintor disse que o serviço foi finalizado e que eles não iriam pintar novamente. A partir dessa resposta, Kilian começa a se alterar, e mesmo respirando fundo ele começa a elevar o tom de voz e exigiu que eles voltassem imediatamente para completar o trabalho. Já irritado, ele alega que o avô é um herói de guerra americano, que invadiu as selvas do Vietnã, que agora está velho e doente e merece ser tratado com o devido respeito. O pintor rebate, dizendo que se ele quisesse outra pintura, teria que pagar pelo serviço. A partir dessa resposta, a mente de Kilian sucumbe à própria instabilidade, e por mais que ele repetisse o mantra "eu controlo minhas emoções não me controlam", e tentasse contar até 10, o que ele diz em seguida é uma declaração de guerra. Kilian pergunta se eles estão na loja. O pintor confirma, e ele fala que está indo até lá dividir o crânio deles no meio e beber os cérebros como sopa. Após isso, o cara manda ele se fuder e desliga o telefone. Obviamente a discussão não iria ser encerrada daquela maneira, então Kilian entra no carro e vai até a loja tirar satisfações pessoalmente. Ao chegar lá, ele vê que a loja já fechou, mas isso não impede de dar o troco pela discussão no telefone, e ele começa a quebrar a loja toda. E enquanto quebrava, ele continuava protestando pelo fato do seu avô, um herói de guerra americano que invadiu as selvas do Vietnã, não receber o devido respeito. Além dos cortes nos braços e mãos por conta das pancadas no vidro, Kilian começa a passar mal novamente e bate o carro enquanto tentava fugir. Ele acorda no hospital após ter passado por uma bateria de exames que constataram pressão arterial alta quase fatal, doença arterial coronariana, insuficiência renal e insuficiência cardíaca devido ao abuso de esteroides. O corpo de Kilian está quase desligando. O médico pergunta para Kilian há quanto tempo ele faz o uso de anabolizantes, mas ele se recusa a responder, e em seguida é dito que o exame de
sangue dele apresentou níveis elevados de enzimas hepáticas, o que acarretou em tumores no seu fígado, e embora fossem benignos, precisavam ser removidos o quanto antes. Porém, ele se recusa a ser operado, e embora o médico proteste contra a decisão, Killian diz que não irá ficar com cicatrizes no corpo, pois ele é um fisiculturista, e um fisiculturista não pode ter cicatrizes. Esse momento sintetiza e reforça tudo que já foi dito anteriormente nesse vídeo. O estrago que uma mente desestruturada pode causar na vida de um ser humano. Mesmo com seu corpo estando à beira de um colapso, ele se recusa a ser operado, porque isso pode prejudicar a sua suposta carreira. Após isso, Killian foge do hospital, e mesmo ainda machucado, ele se droga, se aplica e vai treinar pesado, até porque tem campeonato chegando. Dias depois, ele recebe uma ligação da garota que é colega de trabalho dele no mercado, e que mesmo com muita dificuldade, ele a convidou para sair, mesmo voltando atrás alguns segundos depois, achando que foi uma bobagem e que não daria em nada. Para surpresa de Killian, ela aceita e pergunta se o convite ainda está de pé. E mesmo ansioso, ele confirma: encontro marcado. Iria ocorrer numa quinta-feira, que ele disse ser o dia favorito dele na semana. A partir daquele momento, as coisas parecem que irão mudar positivamente para Killian. Ele conseguiu o encontro com a garota que ele gosta, em breve vai competir novamente, coisa que ele mais ama fazer, então finalmente conseguimos ver, nem que seja por pouco tempo, uma versão animada de Killian Maddox. Ele se arruma, veste sua melhor roupa e parte rumo ao restaurante. Ela se atrasa, mas chega, elogia a aparência dele e logo em seguida repara o rosto ainda machucado de Killian. Ela aproxima sua mão e toca o rosto dele, algo que o deixa visivelmente desconfortável, mas ele mantém a calma e diz que sofreu um acidente de carro, mas está bem porque usou o cinto de segurança. E vemos um raro momento de sorriso genuíno dele. Killian diz que seu pai sempre dizia para usar o cinto de segurança e o agradece. Ela diz que o pai dela é exatamente da mesma maneira. E ainda falando sobre seu pai, ela diz que acabou falando sobre o encontro com Killian. Ela se envergonha, mas Killian a acalma dizendo que é ele que está ficando corado. Ela o elogia novamente e Killian abre o coração, dizendo que costuma ir ao mercado nos dias em que ela trabalha só para conseguir vê-la. E ali parece até o início de uma relação entre os dois. E após outra piada dizendo que ele também contou a seu pai sobre o encontro, ele revela que seu pai está morto. Ela continua rindo, pois acha que faz parte da brincadeira, mas ele confirma que é verdade, acrescentando que sua mãe também faleceu e o clima pesa novamente. Como se não bastasse o constrangimento, Killian também especifica como foi que seus pais perderam a vida, revelando que a mãe foi morta pelo pai e logo em seguida o pai também tirou a própria vida. A garçonete chega e ele começa a pedir, mudando os itens várias vezes para conseguir se enquadrar na sua dieta. Eles retomam a conversa, mas era só uma tentativa de prolongar o inevitável. Ao mudar de assunto, ela diz que está surpresa com a quantidade de comida que Killian aguenta comer, e ele diz que não é nada comparado ao quanto Brad Vanderhorn come. Ela pergunta se esse tal de Brad é amigo de Killian. Ele diz mais ou menos, e ela segue perguntando se o tal Brad era funcionário do mercado em que eles trabalham. Ao ouvir isso, Killian fica completamente indignado, quase como se tivesse escutado uma ofensa pessoal. Como assim ela não conhecia o famoso Brad Vanderhorn? Ele ainda tenta explicar, mas ela continua não conhecendo, e a partir disso, ele começa a citar o currículo de Brad Vanderhorn, dizendo que ele era campeão do Mr. Olympia, Arnold Classic Ohio, além de citar todas as grandes revistas do meio fitness em que ele foi capa, mas mesmo assim, ela seguia sem saber quem ele era. Killian não esconde sua decepção, chegando até a sugerir para ela sair um pouco mais de casa, sem se dar conta do quão provinciano é o fisiculturismo, por mais que sua popularidade cresça a cada ano. Isso na verdade é um comportamento bem recorrente de quem está imerso na bolha do fitness. Não se dá conta de que a maior parte da população ainda não conhece os grandes nomes na modalidade. Após a frustração de saber que sua convidada não fazia ideia de quem é o seu ídolo e melhor amigo hipotético, Killian permanece indignado e pergunta a Jessie, agora que eu me dei conta que é a primeira vez que eu falo o nome dela, se ela também se sente invisibilizada pelos clientes que passam por eles como se eles nem estivessem lá. Ela tenta concordar, mas é interrompida por ele, que segue relatando seu inconformismo com esse comportamento das pessoas, e que irá mostrar a eles em 10 dias, quando competir no nacional. O clímax da conversa é atingido quando Jesse segue tentando conversar e pergunta qual tipo de música ele gosta, e em seguida, Killian inicia um monólogo responsável por popularizar o filme nas redes sociais. Ele começa dizendo sobre o seu sonho de ser Mr. Olympia, e que nada o impediria de atingir esse objetivo. Eu vou tentar falar sobre o monólogo sem dar tantos detalhes, porque eu acredito que boa parte da experiência é ver sobre a própria ótica. Mas basicamente ele diz que treina a vida toda por esse momento. Cita o traumático campeonato de 2016, onde os juízes criticaram seus deltoides. Também diz que se você não se dedicar 100% a isso, nunca terá sucesso. Você precisa passar pela barreira da dor para se tornar o maior fisiculturista do planeta, e continuar sem parar. É isso que separa um campeão de um perdedor. Você precisa realizar algo importante e grande. Caso contrário, ninguém irá
irá se lembrar de você quando estiver morto. Killian Maddox quer sua imagem exposta nas capas de revista, para que todos se lembrem que ele esteve aqui. A atmosfera do filme é tensa do começo ao fim, principalmente por conta do comportamento volátil de Killian, mas essa cena específica é onde o desconforto foi elevado a níveis altíssimos. Parece que a qualquer momento ele vai explodir e avançar no espectador. Killian estava tão imerso em seu próprio universo de sonhos e aspirações que se esqueceu do mundo ao seu redor, esqueceu o local e com quem estava naquele momento, retomando o círculo vicioso que o mantinha vivo, mas estava acabando com a sua vida aos poucos. Jessie escutou tudo em silêncio, e ainda intimidada pelo comportamento de seu parceiro em um jantar que era para ser romântico, diz que precisa ir ao banheiro, mas Killian percebeu a desculpa e sabia que ela não iria mais voltar. As garçonetes vêm dar o recado, e ele disfarça, corroborando com a desculpa dada por Jessie, e como uma forma de descontar as frustrações pelo encontro vexatório, Killian faz mais um pedido para comer, só que dessa vez, totalmente diferente do anterior cheio de ressalvas. Ele pede vários pratos altamente calóricos e gordurosos, comidas que em circunstâncias normais ele rejeitaria, mas o momento estava pedindo. Após voltar para casa e passar mal, porque não estava acostumado com aquele tipo de comida, ele escreve para Brad, relatando sobre o encontro ruim e que há pensamentos em sua cabeça que ele não tem ninguém para compartilhar. A frustração gera ódio, e o ódio é convertido em doses cavalares de anabolizantes e treinos pesados, principalmente após ele ter se pesado e não ter gostado do resultado. E finalmente o dia do campeonato chegou. Ele se prepara para sair de casa, se despede do seu avô e entra no carro, mas é abordado por um grupo de homens que saem de uma van. Os homens em questão são da loja de tintas que Killian destruiu, e estavam ali para devolver na mesma moeda. Ele é espancado e também sofre insultos racistas por parte de um deles. Mesmo muito ferido, Killian entra no carro e segue em alta velocidade, numa sequência que nos leva a pensar que é uma perseguição aos agressores, mas na verdade ele chega até o teatro onde o campeonato está acontecendo. Ele vai entrando no corredor e a reação das pessoas ao seu redor expressa bem o que o filme quer mostrar. A equipe do campeonato até tenta ajudá-lo, mas Killian não quer que ninguém o toque. Ele chega até mesmo a latir para as pessoas. Killian não consegue nem passar pela pintura corporal e já é chamado pela arbitragem para comparecer ao palco e se apresentar. Ele estava tão desesperado para chegar lá que se esqueceu até mesmo de tirar as meias. Mas assim que entra no palco, os árbitros ficam chocados com o que estão vendo e sequer conseguem pedir para que ele fizesse as poses compulsórias. Killian se apresenta por conta própria, tentando fingir normalidade. Mesmo estando com muita dor, ele ainda tenta posar, mas o resultado é desastroso. E para encerrar esse ciclo de desgraças, ele também desmaia no palco. Acordando em uma banheira de gelo para se recuperar, Killian busca na internet vídeos dele colapsando no palco, que naquela altura já tinham viralizado. Tal qual a cena dos comentários odiosos, ele desliga o computador e fica em silêncio, mas dessa vez ele não iria treinar. Killian estava cansado de tentar e fracassar, cansado de se esforçar tanto para no final o mundo conspirar contra ele, cansado de tentar fingir que será um fisiculturista de sucesso, e cansado de ver sua vida sendo destruída em prol de um sonho tão distante. A ficha finalmente parecia ter caído, e para se livrar daquilo que lhe custou tanto, ele quebra suas fitas de fisiculturismo, abre a geladeira e destrói todas as comidas da dieta que ele seguia à risca, junta tudo e joga na lixeira. Já no seu quarto, encarando a si mesmo no espelho, ele começa a rasgar todos os seus pôsteres, inclusive o de Brad Vanderhorn, e mesmo em lágrimas, ele parecia estar liberto do que lhe fazia tão mal. Na sessão de aconselhamento, ele fala sobre a briga que teve com os homens da loja de tintas. A terapeuta pergunta sobre a garota do trabalho e ele mente dizendo que ela é namorada dele, e até abre um sorriso dizendo que ela ri de tudo que ele diz e que ela o compreende. A terapeuta se emociona e reforça a importância do vínculo emocional com outra pessoa, mas de alguma forma ela parece não acreditar na mentira de Killian. Durante a noite, ele busca remédio na vida noturna, talvez procurando algum vínculo emocional, até que se interessa por uma das garotas na rua. Eles vão para um motel e chegando lá ele não sabe qual atitude tomar, e Killian decide ir ao banheiro se preparar para um momento íntimo. Apesar da demora, ele aparece, e quando ela elogia o seu corpo, ele se interessa em saber qual parte ela gostou mais, e pergunta sobre os seus deltoides. A garota responde que nem sabe o que é isso. Ele mostra o que são e diz se ela não os achou pequenos, e conta a mesma história do campeonato de 2016. A garota vai concordando com ele e sugere começarem a ação, mas a falta de tato de Killian o leva a beijá-la. Após levar uma bronca da garota de programa, eles até tentam recomeçar, mas Killian não permite que ela toque e diz que não quer mais. Ele se senta na cama e reconhece que está doente e precisa de ajuda. No dia seguinte, durante o trabalho, Killian é chamado por seu
seu chefe para conversar. O chefe diz que vai dispensá-lo e Killian pede mais uma chance, mas ele diz que já deu chances demais, que tem clientes reclamando dele, funcionários alegando que a presença dele os intimida e também dá o exemplo da vez em que Killian rasgou um tendão do cotovelo e ficou por 3 semanas fora. E apesar de todas as coisas que o chefe de Killian disse, a única coisa que ele se prontificou a corrigir foi que a lesão ocorreu em seu bíceps, não no cotovelo. Para tentar resolver o problema, Killian diz que pode emprestar seu nome e prestígio para trazer publicidade para o supermercado. O chefe incrédulo diz apenas que ninguém sabe quem ele é. Aquilo despertou os comportamentos agressivos de Killian novamente, que faz ameaças a seu chefe e vai embora, agora desempregado e sem ter como ajudar seu avô. Em uma lanchonete, Killian reconheceu um dos clientes que entrou com a sua família para comer. Era um dos homens que o agrediu e cometeu racismo contra ele no dia da competição. Ele pensa por instantes e decide ir até a mesa do cidadão, que prontamente o reconhece e entra em desespero. Killian diz que ele não parecia tão durão agora sem seus amigos. O racista até tenta encerrar a conversa em paz, mas Killian assusta a família explicando detalhadamente o que o pai deles fez com ele, e após sugerir atacá-lo com uma faca, o homem pede por favor para que Killian pare, pois ele está com a sua família. Killian diz que é filho único, sua família está morta e ele vive com seu avô, e diz que o homem sabe disso. Ele pega o refrigerante de um dos filhos do racista e diz para ele não tomar, porque vai engordar e ninguém irá gostar dele se ele for gordo. Apesar do ódio que sentia, Killian não iria agredir o homem em frente à sua família, mas isso não impediria de provocá-lo e provocar a todos que estavam na lanchonete. Alguém sugere chamar a polícia e ele concorda, dizendo que é um homem de 1,85 m, 111 kg, desarmado, afro-americano, preto, negro. Ao sair da lanchonete, Killian sabe que irá enfrentar as consequências do que acabou de fazer, e ao ver a polícia se aproximando, ele surta e quebra a janela de um carro com a cabeça. Ele diz que está doente e não resiste à prisão, mas ainda assim é espancado e imobilizado, até começar a sofrer um ataque cardíaco. Novamente ele retorna à sala da terapeuta, só que pela última vez. Ele agradece pelas tentativas e pelo tempo despendido, mas não iria mais passar por isso. Enquanto refletia em seu carro, vemos uma faceta de Killian que era questão de tempo para aparecer, a psicótica. Ele se imagina tirando nas pessoas do estacionamento, e a música The Beast in Me casa perfeitamente com seus pensamentos. Killian compra armas, começa a aprender sobre tiro, se entorpece e se contempla no espelho segurando uma arma, e vai até uma boate para desfrutar dessa sensação de poder. Os dias passam e ele parece estar cada vez mais certo do que irá fazer. E um dia, enquanto tomava um café totalmente diferente dos que ele consumia enquanto ainda era atleta, Killian recebe uma ligação inesperada. Era Brad Vanderhorn. Seu ídolo ligou para dizer que recebeu suas cartas e que iria se apresentar na cidade de Killian, e o convidou para aparecer lá para que eles pudessem se conhecer. Embora estivesse em estado de choque, ele confirma o encontro e por um momento vemos o Killian Maddox, amante do fisiculturismo, de volta. E o encontro finalmente aconteceu. Killian estava vendo pela primeira vez de perto seu maior ídolo, o homem que o fez amar o fisiculturismo, o confidente dele por tantos anos, mesmo que não respondesse às cartas enviadas. Brad Vanderhorn era o responsável por fazer Killian esquecer seus problemas e trabalhar pesado para atingir o sucesso. Enquanto o admirava de longe, Brad o reconheceu e o chama para perto. Brad o elogia seus ombros e diz que ele está muito bem como nas fotos que o enviava. Killian, embora tímido, não esconde a felicidade e o elogia de volta, especialmente os abdominais de Brad, que ele estranhamente chama de meus bebês. E após isso, Brad pergunta se Killian quer tocá-los. Killian se aproxima e toca o abdômen de Brad, e de maneira inocente diz que eles são perfeitos, mas àquela altura do campeonato, Brad Vanderhorn já estava olhando para ele de maneira diferente. E após questionar Killian se ele era realmente o seu fã número 1, os dois trocam risadas, e quando você acha que o filme não pode mergulhar mais fundo no absurdo, a próxima cena revela algo perturbador. Eles passam uma noite juntos, e a cena mostra um Killian estático sentado na cama. Arrependido? Assustado? Não importa. Ao fundo, Brad fala com sua esposa no telefone, mentindo que o voo foi cancelado, que está com saudade dela e dos seus filhos. Sem avisar, Killian se veste e vai embora do trailer. Na cena, é possível ver que Brad percebe, mas parece não se importar. Enquanto isso, Killian segue seu caminho horrorizado. Killian liga para Brad perguntando se ele estava bem, pedia para ligar de volta quando puder e que Brad feria seus sentimentos quando ignorava as cartas e ligações dele. Ele só queria ser amigo de Brad, mas Brad fez aquelas coisas com ele e ele não estava mentalmente bem. Killian decide ir para um bar tentar esquecer o rumo terrível que sua vida tomou e lá encontra um bêbado que o convida para se drogar no banheiro. No banheiro, o bêbado devaneia sobre a hipocrisia da sociedade que está sendo bombardeada por medo o tempo inteiro. Mas no segundo seguinte, os comerciais tentam vender carros de luxo para homens beta conseguirem ter
ter mulheres. Qual o sentido de alcançar o topo da montanha se não tem ninguém quando você olha para baixo? Os poderosos podem bombardear todo o Oriente Médio e nada vai acontecer. Mas se você dirige sem sua carteira de motorista, vai pra cadeia. E as pessoas aceitam isso, ano após ano. Vai chegar a hora em que o povo irá se rebelar, fazer as pessoas do topo sentiram a dor que causam pelo menos uma vez. Killian diz que tem uma arma que poderia atirar em todos eles. O bêbado o ironiza, o instiga a cometer esse crime, mas Killian leva o discurso a sério. No outro dia, Killian deixa um recado na caixa postal de Brad, dizendo que irá matar uma pessoa e em seguida tirar a própria vida, levando aquilo como um último ato da sua história. O alvo de Killian é alguém que já foi mencionado várias vezes ao longo do filme, mesmo que de maneira indireta. O árbitro que o julgou no Grand Prix de Ohio de 2016, o homem que criticou seus deltoides. Killian invade a casa do árbitro e o rende, fazendo o homem pensar que estava sendo assaltado, mas Killian diz quem é e de onde o conhece, além de explicar por que está fazendo aquilo. Em desespero, o homem diz que vai escrever uma carta para os presidentes da federação elogiando Killian, mas era tarde demais. Ele estava no topo da montanha e olhava para Killian lá embaixo. Mas ao invés de atirar logo, Killian faz com que ele tire as roupas, lentamente, com a classe que o culturismo exige, e em seguida ele liga a música e faz o árbitro posar para ele. E enquanto o homem faz as poses, Killian o critica sem parar e o manda sorrir, como é exigido por eles na apresentação. Durante a coreografia, ele pergunta ao árbitro se ele vê o que Killian se tornou, dando a entender que ele também faz parte desse problema. E deixando o homem de joelhos implorando por sua vida, Killian vai embora sem atirar. Após isso, ele pesquisa na internet como fazer as pessoas lembrarem de você, até que encontra um site de desenvolvimento pessoal, e dentre os 10 tópicos mostrados, o que mais chama a atenção dele é o último: seja destemido, mude a história. Se Killian Maddox quiser ser lembrado, precisará fazer algo grande, chocante, que exige riscos e marcará seu nome para sempre no imaginário da população. E ao contemplar o pôster do seu ex-ídolo, Brad Vanderhorn, ele já sabe o que fazer. Deixando sua marca em pôsteres pichados e prefigurando o que iria acontecer, ele se despede de seu avô e segue rumo ao local onde irá concluir sua missão. Chegando no teatro onde Brad Vanderhorn está fazendo mais uma apresentação, ele se imagina atirando em Brad no meio do palco, com o público assistindo. Mas antes de agir, ele tem uma visão dos momentos traumáticos da sua vida, das violências que sofreu ao longo dos anos, dos sonhos frustrados, do seu tempo de criança, quando seus pais perderam a vida na sua frente. Ele também vê seu avô e percebe que não pode perpetuar esse ciclo de violência. Sendo assim, ele vai embora do teatro sem cumprir o que tinha prometido a si mesmo. Chegando em casa, ele vê seu avô, debilitado, mas independente, e pela primeira vez, ele se permite chorar e se aceitar como é. Tudo isso nos braços do seu único e verdadeiro melhor amigo, o homem que sempre acreditou e teve orgulho dele, apesar dos fracassos. O filme termina com ele escrevendo a última carta para Brad Vanderhorn, marcando o encerramento do vínculo entre os dois. Ele se livra de tudo aquilo que lhe fez mal por tantos anos, mas o sonho do fisiculturismo ainda existia, só que de uma maneira diferente. Killian entende que é necessário realizar grandes feitos para ser lembrado, mas ele irá conquistar isso de uma forma sadia, reconhecendo suas virtudes e fraquezas, e o mais importante, respeitando a si mesmo. E ele crê que assim chegará um dia em que o mundo inteiro irá saber seu nome, e que finalmente Killian Maddox irá realizar o sonho de estar imortalizado nas capas de revista. Magazine Dreams é um daqueles filmes que não foi feito para todo tipo de público. O consumo de fisiculturismo ainda é algo extremamente nichado, e uma boa parte da população não entende as motivações, propósitos, abdicações e por que sacrificar tanto da sua saúde e do tempo de qualidade com a família em prol do corpo tido como ideal. E sinceramente, eu prefiro que seja assim. O que me surpreendeu é quão autoconsciente o filme conseguiu ser. Diferente de outras produções sobre fisiculturismo na grande mídia, Magazine Dreams aborda de maneira crua e responsável o cotidiano de um fisiculturista. E por mais que casos extremos assim sejam exceção, não regra, eles existem e não podem ser invisibilizados. O filme também acerta na abordagem responsável acerca da condição psicológica e das atitudes de Killian. Ao contrário de outros filmes que apresentam protagonistas com trajetórias de sofrimento semelhantes às de Killian Maddox, em que o mundo os rejeita, agride e frustra seus sonhos, fazendo com que nada pareça dar certo e levando à ideia de que a única saída seja agir de forma cruel, por vezes até criminosa, aqui não legitima a intenção de chocar para conquistar a atenção ou incentivar que pessoas que se veem da mesma forma transformem esses comportamentos em um culto, elevando quem os pratica a um símbolo de resistência diante das injustiças do mundo. Magazine Dreams vai na direção oposta, mostrando que, embora explique de onde vem tanto ódio e frustração de Killian, em nenhum momento a trama justifica suas atitudes. Ele sofre as consequências de cada decisão que toma, seja impulsiva ou calculada, positiva ou negativa, porque é assim que o mundo real funciona, algo que o próprio Killian parece compreender ao final da história. Ainda assim, isso não nos impede de sentir empatia por ele. No fim das contas, são almas feridas
feridas que precisavam e ainda precisam de ajuda. E se todos os fãs, especialistas e praticantes de fisiculturismo desejam que a modalidade cresça cada vez mais no Brasil e no mundo, eles não podem fechar os olhos para esse tipo de situação. Para pessoas assim, o que ainda permanece é a capacidade de sonhar. Não tirem isso delas.